Alô, galera! Bom dia, meus triatletas! Professor Guilherme Lemos da sua Maratona de Atualidades. Conteúdo estamos postando semanalmente para que você consiga galgar um excelente rendimento, principalmente nas avaliações que você vai encarar. Professor Guilherme Lemos, seu amigo de todas as horas, e essa semana a gente vai trabalhar um tema que eu tenho absoluta certeza é de suma importância para você que vai enfrentar aí diferentes avaliações no futuro bem próximo. Eu vou trabalhar os 4 anos do Marco Civil da Internet e o escândalo do Facebook. Guilherme, você fala isso para todos os teus temas. Eu já estou acostumado. Todos os temas você diz que é de suma importância, mas galera, esse é especial. Pelo caráter inédito que possui. Em que sentido? Nunca foi cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio. Aí você diz, Guilherme, para. Escândalo do Facebook é um tema global. Como pode ser cobrado no Enem se geralmente se cobra um tema de relevância nacional? Meu caro, tem conta de brasileiro afetado. 443 mil brasileiros foram afetados pelo escândalo do Facebook. E qual a proteção jurídica que os mesmos possuem, turma? Marco Civil da Internet, meu caro. Então vem comigo, vem com a gente, se inscreva no canal, dê seu like, por favor, construa uma corrente, passa o link desse canal para teus colegas, para os teus amigos, que você sabe que esse conteúdo pode contribuir também para a formação cidadã dos mesmos, tá bom? Contem comigo. Me sinto muito lisonjeado com as quantidades de mensagens que a gente vem recebendo. Primeiro, vocês nos motivam para preparar um material ainda melhor para vocês toda semana. E sem dúvida alguma, a gente fica muito lisonjeado. E eu acho, galera, que quando se trabalha com amor, quando se trabalha feliz, o resultado é esse, é um resultado positivo, não é mesmo? Vamos que vamos. 4 anos no Marco Civil da Internet, o escândalo do Facebook. Turma, o Marco Civil da Internet é um marco regulatório em relação ao uso da rede mundial de computadores no Brasil. Guilherme, me define melhor. Conjunto de princípios, direitos e deveres dos usuários da rede e dos provedores de conexão à internet. Então, o Marco Civil reúne todos os pilares, todos os direitos e deveres de nós, usuários, e dos provedores de conexão à internet. Perfeito? Lei 12.965, sancionado no dia 22 de abril de 2014. Você recorda que um pouquinho antes da Copa do Mundo estava ocorrendo a chamada NET Mundial na Arena Mané Garrincha em Brasília. A presidente Dilma Rousseff, ou melhor, ex-presidente Dilma Rousseff, candidata ao Senado pelo estado de Minas Gerais, ela sancionou, ela aprovou o Marco Civil da Internet em caráter de urgência. Aí você me pergunta, Guilherme, tu tens uma aula no canal sobre Marco Civil da Internet? Tenho, turma, mas antes de sua aprovação. Obviamente eu preciso te dizer o que de fato se efetivou e o que nós podemos excluir em relação àquela aula que foi gravada lá em 2014. Então, obviamente, eu tenho que dar uma atualizada em torno desse tema, tá bom? Aí você me pergunta, Guilherme, por que o Marco Civil da Internet foi aprovado em caráter de urgência? Turma, naquela época eu trabalhei 2 motivos. O primeiro, o fato do Brasil ter sido vítima da espionagem global exercida pelos Estados Unidos. Vocês recordam que um ex-técnico da Agência Nacional de Segurança norte-americana chamada Edward Snowden, que renovou seu asilo na Rússia, lembre-se vocês, refugiado é aquela migração internacional e forçada em que esse migrante negocia com o Acnur,
com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Já o asilado é aquele imigrante que negocia com o governo do país de destino, não é mesmo? Bom, turma, Edward Snowden está lá na Rússia, beleza? O que foi que ele revelou ao mundo? Que Barack Obama defendia a ideia de que a espionagem norte-americana era usada para combater o quê? Ameaça terrorista. Mas Edward Snowden nos revelou que os Estados Unidos se utilizavam de dois programas, o PRISM e o XKScore, não para combater o terrorismo, mas para obter vantagem econômica e política sobre países aliados. Você se lembra que a primeira-ministra alemã Angela Merkel foi grampeada? Dilma da mesma forma. Então, turma, o Marco Civil da Internet teria sido aprovado em caráter de urgência para colocar essa espionagem na ilegalidade. Outro motivo que eu utilizei naquela época para a sanção do Marco Civil da Internet foram as chamadas Jornadas de Junho de 2013, aquele conjunto de manifestações populares que ocorreram no Brasil. Recordam? O estopim, o aumento da tarifa do transporte público. Eu não gosto dessas expressões que foram utilizadas. Vem pra rua, gigante acordou, outono brasileiro, jornadas de junho. Por quê, turma? Não começaram em junho de 2013. O primeiro aumento da tarifa do transporte público, desencadeando manifestações, ocorreu em fevereiro de 2013 em Porto Alegre. Onde está a sede do movimento do Passe Livre por um Mundo Sem Catracas? Esse movimento surgiu em 2005 em Porto Alegre e lá o prefeito aumentou a tarifa do transporte público, desencadeando manifestações. Em junho, turma, chegou a São Paulo. Vocês recordam que o prefeito paulista havia aumentado a tarifa do transporte público de R$ 3,00 para R$ 3,20. Inicialmente, as manifestações foram em oposição ao aumento da tarifa do transporte público, mas depois tiveram um caráter multicausal. PEC 37, que tirava do Ministério Público seu poder de investigação, Programa Mais Médicos, quando Padilha havia lançado o programa de importação de médicos estrangeiros para a atenção básica de saúde sem a necessidade de revalida, o que provocou uma revolta por parte do Conselho Federal de Medicina. Você se lembra do julgamento do escândalo do mensalão? Então, inicialmente o aumento da tarifa do transporte público, mas depois vocês recordam, faixas eram erguidas, não é só mais pelos 20 centavos. Só que você recorda que na época o prefeito de São Paulo, era o Fernando Haddad, e ele havia aprovado uma lei proibindo os pancadões de rua, os bailes funk em ruas de bairros de periferia de São Paulo. Como ele proibiu os pancadões de rua, a galera, a juventude, perdeu a rua como espaço de socialização. E, logicamente, eles estavam à procura de outro. Organizam através do Facebook um encontro num shopping em Itaquera, em São Paulo. Começava ali os famosos, fala pra mim, eu tô conseguindo fazer uma leitura labial. Rolezinhos, exatamente. Turma, esses rolezinhos eram organizados onde? Através de redes sociais. Turma, geralmente esses perfis criados para a organização dos rolezinhos eram perfis o quê? Falsos, Guilherme. E existiam, lembrando, eu não estou falando mal dos rolezinhos, falando mal do movimento, nunca o faria. Acredito que o movimento é legítimo. Aqui em Juazeiro do Norte, por sinal, ano passado, numa terça-feira, Cariri Garden Shopping estava ocorrendo a Terça Cultural, com um show de uma banda chamada Caninana do Forró. Turma, o que teve de garotada dentro desse shopping, quando eu entrei, a impressão que eu tive, até que enfim, o Cariri recebe seu rolezinho. Mas vocês recordam que existiam jovens que se aproveitavam desses rolezinhos para realizar ações, atitudes criminosas.
E a polícia tinha uma dificuldade muito grande de identificá-los, justamente pelo uso de perfis falsos. Então, o Marco Civil da Internet, com a sua aprovação, também facilitaria a identificação desses camaradas. Por exemplo, quando a gente observa redes sociais como o WhatsApp sendo bloqueados por 24, 48 horas para que investigações sejam feitas por parte da Justiça e das autoridades. Isso está previsto onde, gente? No Marco Civil da Internet. Então, galera, 2 motivos para a sua aprovação: escândalo da espionagem em 2013 e jornadas de junho, também em 2013, com a formação dos chamados rolezinhos. Turma, tudo que eu te falei agora relacionado a esses 2 motivos, sabe o que é que vocês vão fazer? Vão colocar no teu caderno ou na folha que tu tá fazendo teu diagrama: mito. Tá? Isso é o que todos os teus concorrentes vão usar possivelmente numa produção textual. O motivo pelo qual o Marco Civil da Internet foi aprovado, em caráter de urgência, a questão da espionagem global e as jornadas de junho. Você está inscrito onde, meu filho? No canal Maratona de Atualidades. Você vai ser mais original. Isso é mito. O Marco Civil da Internet foi aprovado como resultado de um processo histórico. Galera, quando a internet chega ao Brasil? 1995. Em 1999 já começam a discutir um projeto de lei de número 84. Sabe o que esse projeto de lei queria normatizar? Os crimes de intrusão à informática. Em 2000 já ocorre o projeto de lei, o debate em torno do projeto de lei 151 de 2000. Sabe o que esse projeto queria, turma? A guarda de dados de usuários brasileiros em data centers instalados aqui no Brasil, em território nacional. Você sabe que quando eu e você nos cadastramos em redes sociais, nossos dados ficam guardados em grandes servidores chamados data centers, onde, turma? Fora do país. Então você imagina que quando essa empresa faz um uso não autorizado de nossos dados, juridicamente falando, nós ficamos de mãos atadas no sentido de responsabilizar essas empresas. Então, galera, em 2000 já se debatia o quê? A necessidade de uma lei exigindo que essas empresas possuam não apenas filiais no Brasil, mas guardem os nossos dados aqui também, ok? Olha que coisa interessante. Em 2011, ocorre a primeira consulta pública sobre o Marco Civil da Internet e mais uma vez se debate um projeto de lei para criminalizar a invasão a dispositivos eletrônicos. Agora, sabe por que em 2011, turma, a gente realiza uma consulta pública sobre a necessidade de um marco regulatório para o uso da internet no Brasil? Porque a ONU transforma o acesso à internet em um direito humano em 2011. Ah, Guilherme, agora eu percebo que desde a década de 90 se discute a necessidade ou não do Marco Civil. Só que vocês recordam que vá mexer com o famoso? Vá! Eu estou te mostrando que nós estávamos debatendo lei que criminalizasse os chamados crimes ou atos ilícitos na internet, mas nós ainda não havíamos aprovado. Só que, turma, mexa com o famoso. O que foi que aconteceu em 2012 com uma atriz muito conhecida no Brasil? Que atriz é essa? De novo, fala pra mim, tô te ouvindo. Carolina Dickmann, exatamente. Vocês recordam que a Carolina Dickmann teve um dispositivo eletrônico seu invadido e fotos dela nua foram utilizadas por hackers a fim de extorquí-la. Se eu não me engano, R$10 mil por foto.
A Carolina Dickmann, de maneira muito legítima, sou muito grato a ela, além de linda, né? De maneira muito correta, não concedeu a extorsão desses hackers e foi até um distrito policial fazer sua denúncia. Desencadeou aí um debate no Congresso Nacional e ocorreu a aprovação do que, turma? Da Lei 12.737, que criminaliza a invasão de dispositivo eletrônico por uma outra pessoa, por um terceiro, sem autorização tácita daquele que é dono desse dispositivo. Então, é crime você ter acesso a um dispositivo eletrônico alheio sem autorização, sem o consentimento de seu dono. Eu tenho aí o que, turma? A Lei Carolina Dickmann, que criminaliza a invasão a dispositivos eletrônicos. Sua pena de detenção de 3 meses a 1 ano mais multa. Tá, turma? É o artigo 154A do nosso Código Penal. O que me chama a atenção, turma, é que você percebe que a lei, ela é branda. Eu acredito que a pena dela é uma pena muito branda, muito frágil. Então já lança isso como proposta de intervenção, o recrudescimento da Lei Carolina Dickmann e a necessidade de se guardar os dados de usuários brasileiros em data centers instalados aqui no território nacional. Lembra disso, meu querido? 2 propostas de intervenção logo no início do nosso vídeo, pratico com muito carinho, tá bom? Então, galera, 2012 a aprovação da Lei Carolina Dickmann, 2013 a espionagem global, 22 de abril de 2014, a aprovação do Marco Civil da Internet. Olha que coisa linda! Você vai fazer uma alusão histórica nessa tua redação, tá bom? Quais são os 3 pilares do Marco Civil da Internet? Os 3 princípios. O que ilumina o Marco Civil da Internet, turma? Nós estamos lembrando os 30 anos da Constituição Federal de 88. Que tal o Enem cobrar um ponto cego? A Constituição da Internet. Como o Marco Civil da Internet é conhecido, tá bom? 3 pilares: liberdade de expressão, direito à privacidade e neutralidade da rede. Bom, vamos começar com o primeiro pilar? Turma, qual é a melhor forma de você estudar o Marco Civil da Internet? Como era antes, em cada pilar, e como fica. Tá bom? O depois, liberdade de expressão, como era antes. De acordo com o Supremo Tribunal de Justiça, publicações ofensivas poderiam ser removidas da internet em menos de 24 horas. Bastava notificação da vítima. Turma, concorda comigo? Indústria da censura automática. Imagine que eu estou revoltado com a situação do meu bairro, entro no meu perfil no Facebook e escrevo uma mensagem bem contundente em relação à prefeitura municipal. Em menos de 24 horas, a assessoria jurídica poderia retirar esse conteúdo sem qualquer chance de defesa para minha pessoa, que eu sou responsável pela publicação. E eu lhe digo mais: algumas empresas, inclusive, retiravam esse conteúdo antes da notificação da vítima. Sabe por quê, turma? Os provedores de aplicação, Google, Facebook, YouTube, tinham receio de serem responsabilizados penalmente. Turma, artigo 9º do Marco Civil da Internet. Como fica na questão da liberdade de expressão? A responsabilidade penal por conteúdo publicado na rede não é mais dos provedores de conexão, dos provedores de aplicação. Turma, como fica no eixo liberdade de expressão? Ora, publicações agora só podem ser removidas da internet compulsoriamente por ordem judicial. A responsabilidade penal não irá mais recair
sobre os provedores de aplicação. Agora, a responsabilidade penal por conteúdo publicado na rede é de nós, usuários. Aí você diz, Guilherme, não existe nenhuma exceção, porque às vezes essa ordem judicial ela demora a ser expedida. Não há nenhuma exceção, não? Ah, turma, cenas de sexo ou nudez. Tá certo? Podem ser removidas via notificação da vítima antes dessa ordem judicial ser expedida. Guilherme, se a ordem judicial foi expedida e o Facebook, por exemplo, não remover esse conteúdo, aí sim elas podem ser acionadas pela justiça. Quer um exemplo? Caetano Veloso. Quer outro exemplo, turma? Aquelas mais de 34 publicações ofensivas em relação à vereadora do PSOL assassinada no Rio de Janeiro, Marielle Franco. Quando o Facebook, via ordem judicial, teve que retirar muitas fake news sobre a mesma na rede social. Tá bom? Em sua plataforma. Então, galera, olha que coisa interessante. Você está vendo como era antes e como fica depois, em qual pilar? Liberdade de expressão. Privacidade. Meu caro, eu sou corintiano, turma. Todo mundo tem um defeito, né? Não, pelo amor de Deus, doutor, não me engano, né? Meu coração é corintiano. Bom, eu sou corintiano, então imagina que eu entro no Google, o site de busca mais conhecido, e tem uma camisa do Corinthians que eu acho linda, que é uma azul número 3, degradê. Aí eu digito lá, Netshoes ou qualquer plataforma, quero comprar a camisa número 3 do Corinthians. Turma, se eu abrir uma aba, uma janela e colocar no meu Facebook, o que é que vai aparecer nas barras laterais? Netshoes, Nike me oferecendo vários produtos do Corinthians. O que é que eu imagino? Como é que em tão pouco tempo eles descobriram que eu era corintiano e tá me bombardeando com anúncios de produtos do Corinthians? Ora, nossos dados mais íntimos, inclusive, são mercadorias na internet. E esses provedores de aplicação vendem essas mercadorias para empresas de publicidade e de monitoramento do governo. Isso, galera, era como era antes. Outra coisa que eu te pergunto, dados de conexão, data e hora em que você entra, data e hora em que você sai, seus dados de navegação, os links que tu visitou. Turma, para de achar que a internet é terra sem lei. Em que de madrugada você vai lá na janela, aperta aqueles 3 pontinhos, navegação anônima, pinta e borda na madrugada achando que não vai acontecer nada. Para com isso, nós deixamos um rastro eletrônico. Você pode esconder para sua família, mas isso está salvo, turma. Então, galera, antes, nossos dados mais íntimos são mercadorias na rede. E os dados de conexão e os dados de navegação ficavam por prazo indeterminado nesses servidores. O Marco Civil da Internet muda isso. Como fica no eixo privacidade? Turma, agora é o seguinte, dados de conexão ficam 1 ano nos servidores dessas empresas. Dados de navegação, 6 meses. Por isso é muito comum você ver provedor de aplicação como o Facebook dizendo, Guilherme, essa foto você tirou há 1 ano. Você não deseja atualizá-la? Ora, se eu não atualizar, é bem capaz que aquela foto seja excluída do meu feed. Mas se eu atualizá-la, ela fica mais quanto tempo? 6 meses na rede. Então, galera, lembre-se, dados de conexão, 1 ano. Dados de navegação, 6 meses. Guilherme, como é que eu controlo? Guilherme, como é que eu sei que esses dados foram excluídos? Bom, realmente o Marco Civil da Internet guarda fragilidade, guarda um caráter genérico. Mas olha que coisa interessante, turma. Se esses provedores de aplicação fizer merda com teus dados, utilizar sem o teu consentimento, sem tua autorização expressa, para uma finalidade que não seja aquela que estão nos termos de serviço, você pode acioná-las na justiça com ganho de causa. Tem aluno que pergunta qual é a punição do Marco Civil da Internet. Meu querido, olha, vamos tomar cuidado com esse caráter de punitivismo. Tudo a gente quer punição. Olha o nome, Marco Civil. Não é um marco penal.
Eu acabei de te dizer que nós já temos leis no Código Penal, Lei Carolina Dickmann, artigo 154A, artigo 156, artigo 155, então já está lá os crimes cibernéticos, turma. Eu estou falando aqui de um marco civil. O que poderia acontecer com o Facebook? Suspensão do serviço, ok? Temporariamente, proibição do serviço e até multa de 10% do seu faturamento, tá bom? E a neutralidade da rede, galera, vou lhe mostrar agora o eixo neutralidade da rede, tá? Presta atenção. Existem provedores de aplicação, Google, Facebook, YouTube, Netflix. Existem provedores de conexão, GVT, Oi, Claro. E aqui em Juazeiro do Norte, minha Link Cariri. Tá aqui, ó, a Link Cariri, que me dá uma internet com um pacote de conexão de 45 mega pagando R$110 por mês. Aí você vai dizer, professor, o senhor é um professor de atualidades liseira. Não, tenha calma. Mas realmente, minha internet havia sido bloqueada. E eu fui pagar agorinha para que ocorresse o desbloqueio imediato para eu preparar mais aula para vocês. Bom, eu fui agora num prédiozinho, Office Cariri, 6º andar, pagar minha internet. Turma, como era antes na neutralidade da rede? Ou melhor, sem a neutralidade da rede, como era antes? Turma, os provedores de conexão interferiam no nosso tráfego, inclusive reduzindo a nossa velocidade de conexão. Vocês se lembram disso? Você paga um determinado pacote de conexão para receber uma quantidade X de dados. Quando você está usando a internet, o que era que você percebia? Vou entrar num site mais famoso, olha a velocidade de conexão, bem rápida. Quando você entrar no blog de um professor mais desconhecido, a velocidade de conexão era reduzida. Aí você ligava para lá, os provedores de conexão diziam, não, a gente está tendo problemas técnicos. Que nada, ele quer que você pague por um pacote com uma quantidade de dados maior, um pacote mais caro. Turma, as empresas, como fica com a neutralidade da rede? Os provedores de conexão podem vender pacotes diferenciados? Podem, mas eles podem interferir na sua velocidade de conexão? Em hipótese alguma. Porque o Marco Civil da Internet exige, esse é o campo mais polêmico, a isonomia no provimento. Você tem uma gama de possibilidades de pacotes de conexão para comprar por determinados valores, mas você não pode ter sua velocidade de conexão reduzida. Por isso que agora se faz o que, turma? O bloqueio imediato. Em caso de inadimplência, bloqueio. Então, turma, obviamente isso é só um exemplo para que a gente consiga contextualizar o conteúdo para ti, tá? E não se engane, o professor, não é liseira não, tá? Graças a Deus consegui pagar a minha internet, tá lá garantida. E a Link Cariri, muito obrigado pelos seus serviços. Bom, e o escândalo do Facebook? Depois que eu fiz esse arcabouço teórico em torno do Marco Civil da Internet, vamos falar do escândalo do Facebook. Por que eu faço isso, turma? Porque tem muito canal de atualidades no YouTube, tem canais maravilhosos, mas às vezes o camarada só pega o fato da atualidade, escândalo do Facebook. Explica para ti em linhas gerais. Mas como é que isso vai cair na prova? Bom, como o escândalo do Facebook poderia cair numa prova? E quem são esses brasileiros que estão envolvidos nesse escândalo? Turma, escândalo do Facebook. Primeiro, sabe por que a gente colocou no título escândalo do Facebook? Desculpa essa dosezinha de manipulação, mas turma, para te atrair. Para atrair tua atenção para esse vídeo, porque honestamente não há comprovação de culpa, de responsabilidade por parte do Facebook. Na realidade, turma, o escândalo é da Cambridge Analytica, é da empresa de consultoria CA. Tá bom? A Cambridge Analytica. Eu não posso chegar aqui e responsabilizar o Facebook. Esse não é o meu papel.
tá bom? Mas é o meu papel te explicar o escândalo na qual ela está envolvida. Para isso, eu vou fazer uma caracterização geral do Facebook, tá? Primeira coisa, turma, o Facebook é a maior rede social do mundo. E eu sempre utilizo para confirmar essa oração 3 critérios: número de usuários, faturamento anual e bolsa de valores. Turma, nós temos no mundo, de acordo com a agência Matters, 7 bilhões 400 milhões de habitantes. Quantos possuem um perfil no Facebook? 2,07 bilhões, dos quais 1,4 bilhão visita seu feed diariamente. Turma, o cara diz assim, que menino para gostar de trabalhar dados. Você é fera. Você é um inscrito do Maratona de Atualidades, bichão. Tu sabe que tu vai fazer o quê? Guilherme tá me dizendo que 1/3 da população mundial acessa o Facebook para que eu perceba que o Facebook se constitui numa ferramenta de manipulação muito poderosa. Então, galera, 2,07 bilhões de usuários. Esses usuários, turma, são apenas pessoas físicas como eu e você? Não. Tem pessoas jurídicas também. Tem milhares de empresas que possuem contas no Facebook. Entre elas, a Cambridge Analytica, que está no olho do furacão. Então, galera, faturamento anual, só para tu teres uma ideia, em 2017, o Facebook faturou quase 18 bilhões de dólares. Como, Guilherme? Só com publicidade. A maior parte, 99% com publicidade, com anúncios, ok? E vocês recordam que o Facebook é a primeira rede social a se lançar onde? Na Bolsa de Valores. Então nós, obviamente tendo capital, podemos investir comprando ações do Facebook. Guilherme, qual a estratégia de monopólio do Facebook? Vocês recordam, quando vocês estudam o modo de produção capitalista e suas fases, que a partir do século XIX eu tenho um capitalismo financeiro ou monopolista. O que seria o monopólio? Quando empresas multi ou transnacionais conseguem dominar o mercado de um produto ou serviço. Monopólio, ok? Você conhece como chinelo de dedo? Não, você conhece como Havaianas. Você pede esponja de aço? Não, você pede Bombril. Então, geralmente, as empresas que alcançam o monopólio são aquelas que fazem tão parte da nossa vida que você acaba chamando aquele produto através de sua marca e não através do que realmente ele é. Dá para ter uma ideia do que seria esse fetichismo da mercadoria? Pois bem, só que existem empresas que se unem para dominar o mercado de um produto ou serviço. Eu tenho aí a formação do oligopólio. Essa é a estratégia de monopólio do Facebook. Seu CEO, seu consultor executivo organizacional, que é o Mark Zuckerberg, ele percebe que cada vez mais seus usuários estão ficando cada vez menos tempo no Facebook. Então, qual é a estratégia dele? Fragmentar a atenção do usuário, adquirindo o quê? Empresas de mesmo ramo. O WhatsApp em 2014, o Instagram um pouco antes, em 2012. Correto? Então, turma, você percebe que o Mark Zuckerberg ele tem investido como estratégia de monopólio a formação de um oligo. Lembrando que você percebe que o Facebook fica numa transição entre um truste horizontal, quando há união entre empresas de mesmo ramo, e um holding, né? Já que ele tem um controle acionário sobre todas essas empresas. Tá certo? Deu para sacar? Facebook, que foi fundado no dia 4 de fevereiro de 2004. Saibam que está completando 14 anos e não é a primeira rede social do Mark Zuckerberg, né? A primeira rede social dele é o Face Mesh, que ele vende para um colega de Harvard por mais de 30 mil dólares. O gênio cria o chamado TheFacebook.com em 2004. A partir de 2005 passa a ser Facebook. Tá certo? Simbolicamente falando,
O camarada teria como primeira inscrita, primeiro usuária, sua esposa, Priscila Chan, a chinesa. Inclusive, ele é poliglota, fala 4 idiomas, o quarto, o mandarim, justamente para facilitar a comunicação com sua esposa, com a qual tem um filho, né? 56 bilhões de dólares, sua fortuna, quinto homem mais rico do mundo, de acordo com a revista Forbes. Tá certo? Eu fiz essa caracterização geral do Facebook. Vamos entender o escândalo? Turma, eu adoro contar história, tá bom? Você percebe que em vários vídeos nossos, eu inclusive chego ao ponto de socializar com vocês algumas informações, inclusive pessoais. Eu acho que isso é muito necessário para que a gente construa um vínculo afetivo, para que você perceba que nós somos parceiros, para que você perceba que eu quero o seu sucesso. Então a parada agora é a seguinte, eu vou lhe contar uma historinha, e em cima dessa história você vai compreender todo esse escândalo, tá bom? Eu tenho 7 personagens. Eu tenho o psicólogo, o cérebro, o CEO, o lançador de ideias ou delator, os financiadores, tá bom? Que são 2, e o ideólogo. Então eu tenho os personagens de uma história que eu começo a te contar agora, tá? Olha só, 2007, Facebook só tinha 3 aninhos de vida. Eu vou me apropriar de um psicólogo russo chamado Michal Kosinski. Esse cara escreveu uma tese de doutorado em que ele defendia que através dos nossos likes, só através de nossas curtidas aleatórias, daria para traçar um perfil fiel de nossa personalidade. Turma, olha que coisa assustadora. Ele nem queria saber de minha foto, de tuas mensagens de texto, de tuas fotografias, de minhas mensagens. Ele só queria nossas curtidas, nossos famosos likes. Ele criou uma tabela. Ele disse que se tivesse acesso aos nossos últimos 70 likes, daria para traçar um perfil melhor da gente do que nossos amigos o fariam. 150 likes daria para te conhecer melhor do que teus pais. 300 likes daria para saber mais sobre sua personalidade do que teu marido ou esposa, teu namorado, tua namorada te definiriam. E acima de 300 likes daria para traçar tua personalidade melhor do que você mesmo. Ui! Eita, que negócio assustador. Pois bem, era a tese de doutorado de Kosinski. Turma, 7 anos depois, em 2014... eu vou chamar o nosso segundo personagem de o cérebro, porque ele é o mentor, ele é o cara que teve a ideia. O nome dele, Alexander Kogan. Ele vai se apropriar da teoria criada por Kosinski e vai criar um aplicativo chamado This is Your Digital Life. Esta é sua vida digital. Vocês conhecem esse aplicativo? Quizzes e testes de personalidade. Ai, Guilherme, peraí. Meu amigo, tu não sabe o tanto de teste de personalidade que eu já respondi. Valei-me Jesus, perdi. Tenha calma, você vai tomar mais cuidado a partir de agora. Mas esse cara criou um aplicativo realizando testes de personalidade, quizzes em plataformas na internet. O CEO da Cambridge Analytica, dessa empresa de consultoria chamado Alexander Nix, o consultor executivo organizacional da CIA, se interessa pela contratação de Kogan, a sua empresa, e faz uso do aplicativo dele, Esta é Sua Vida Digital, onde, galera, dentro do Facebook. Sabe de que maneira, turma? A empresa de Kogan foi contratado pela Cambridge para usar o aplicativo em sua conta dentro do Facebook. Qual era a ideia? Você, usuário do Facebook, deveria ir até a conta da Cambridge responder os testes de personalidade. Em troca, você ganharia de 2 a 5 dólares por cada teste. Turma, se a gente responde teste de personalidade de graça, avalie, como diz meu pai, ganhando dinheiro. Meu amigo, pense numa quantidade de usuários que se interessaram.
300 mil. 300 mil usuários responderam a testes de personalidade dentro do aplicativo do Kogan na conta da Cambridge Analytica no Facebook. O que essa galera não sabia, turma, é que quando elas se cadastravam e respondiam ao teste de personalidade, o Kogan e a empresa teriam acesso a todos os dados privados dela e de seus amigos. Guilherme, peraí, eu tenho 3.500 amigos no Facebook, eles não responderam ao teste, só eu. Turma, eles tinham um algoritmo capaz de ter acesso aos dados privados desses 300 mil usuários e todos os seus amigos. Turma, isso fez com que a Cambridge Analytica tivesse acesso a 87 milhões de contas em 8 países. Meu Deus! Como é que o senhor sabe disso, tio Gui? O lançador de ideias. Um funcionário da Cambridge Analytica, um canadense de 28 anos, cabelinho cor-de-rosa, chamado Christopher Wylie. Ele saiu da Cambridge e dando uma de Edward Snowden. Não suportava mais trabalhar todos os dias usando dados privados de usuários sem o consentimento deles para manipular o seu voto. Pera aí, Guilherme, o que é que meu filho está dizendo a partir de agora? Meus queridos, o Alexander Nix, o CEO da Cambridge Analytica, estava num bar com 2 prostitutas ucranianas sendo gravado clandestinamente. Num dado momento, aparece a imagem de Donald Trump no monitor e, para se vangloriar, para dar uma de bichão, de garanhão, ele diz assim: meninas, aquele presidente dos Estados Unidos só está naquela posição por causa da minha empresa. Opa, The Guardian no Reino Unido e The New York Times fazem a denúncia. Cambridge Analytica atua na campanha presidencial de Donald Trump e no Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia, roubando dados privados de usuários do Facebook para realizar manipulação virtual de seu voto. Guilherme, me explica, turma, o lançador de ideias, que é o Chris Wylie, ele ficava responsável pelo quê? Pela tabulação dos seus dados, criação de um perfil, e ele mandava propaganda personalizada, fake news, propaganda personalizada, para que esses usuários fossem o quê? Manipulados ideologicamente para votar a favor de Donald Trump. Eu sei que a eleição nos Estados Unidos é indireta, quem decide são os delegados eleitorais, mas não esqueça que existe a superterça. Existe a primeira terça de novembro, quando os americanos vão às urnas, e é uma espécie de termômetro para que esses delegados eleitorais escolham seu candidato. Então, turma, olha que coisa importante. Dos 87 milhões de contas que foram afetadas, 50 milhões era de usuários americanos, mais de 20 milhões de britânicos. Então, a Cambridge Analytica recebeu capital para interceder, favorecendo Donald Trump e o Brexit. E quem financiou isso? Robert, o pai, e Rebecca Messer, filha, teriam doado para a campanha de Donald Trump e pago a Cambridge 6 a 15 milhões de dólares, ok? E o Steve Bannon, o ideólogo? Turma, esse é o marqueteiro de campanha do Donald Trump. Ele abandona o governo Trump e dá seu testemunho, uma entrevista a um biógrafo que escreve uma biografia não autorizada do Donald Trump, que virou best-seller e está vendendo feito água. Fogo e Fúria, : por dentro da Casa Branca com Donald Trump. Então, turma, ele reforça a história da Cambridge Analytica. Então, galera, The Guardian, The New York Times, um vídeo comprometedor do CEO da empresa, um
funcionário da empresa que delata conta toda a história e o marqueteiro de campanha que reforça a mesma. Então você tem 5 fontes reforçando o escândalo da Cambridge. Guilherme, você acha que o Facebook é culpado? Bom, turma, a gente precisa comprovar se o Facebook não protegeu os seus usuários, como Mark Zuckerberg falou no Congresso americano, pedindo desculpas, dizendo que não foi capaz de proteger os usuários da invasão realizada pela Cambridge Analytica, ou se o Facebook vendeu esses dados para Cambridge. Então é necessário uma investigação. O que eu percebo é que o Congresso norte-americano não tem conhecimento aprofundado em torno de informática. Então você observa que o Mark Zuckerberg abandona seu moletomzinho do Facebook, vai com um ternozinho bem cortado, azul marinho, mas tem que responder a questionamentos como é que você ganha dinheiro se o Facebook é gratuito? Então você percebe que é necessário um conhecimento mais profundo por parte do Congresso americano do que eles estão investigando, para que nós possamos saber se o Facebook é mesmo culpado ou não. O ator Jim Carrey, ator muito famoso de comédia nos Estados Unidos, está fazendo parte de uma campanha chamada #DeleteFacebook. Facebook perdeu, turma, em uma semana, 10% do seu valor de mercado, o que faz aí 50 bilhões de dólares perdidos em uma semana. Mark Zuckerberg perdeu 6 bilhões de dólares em 2 dias. Então fica aquele questionamento: será que pode acontecer com o Facebook o que aconteceu com o Orkut? Bom, muito difícil, né? Porque o Mark Zuckerberg tem um poder de se reinventar. Mas aqui está o escândalo em detalhes para ti, tá certo? Turma, olha a seriedade da denúncia que nós estamos realizando hoje. Nós estamos falando de países que estão tendo seu futuro decidido através de manipulação virtual, utilizando-se de dados não autorizados por parte dos usuários para que seu voto político seja manipulado. Então, turma, isso a Maratona de Atualidade se traz. Eu espero que essa aula não tenha te cansado, eu espero que você tenha gostado. Marco Civil da Internet, principais pontos e o escândalo do Facebook. Falta o quê? Qual é o nosso diferencial? Propostas de intervenção, que eu vou chamar aqui de dicas de segurança. Primeiro, recrudescimento da Lei Carolina Dickmann. Segundo, guarda física de dados dos usuários brasileiros em território nacional, em data centers instalados aqui. Turma, não existe senha segura, não existe senha mestra no Facebook. Então, faz-se necessário que você mude sua senha mensalmente. E não se utilize das 9 últimas senhas criadas. Anote, turma, coloque num local seguro. Por quê? Porque você dificulta o trabalho do hacker, que vai ter que começar tudo do zero. Tá bom? Então, troca de senha. Não existe senha segura, muito cuidado. Fake news, vivemos uma era da desinformação, então tome muito cuidado. Faça uma checagem rigorosa dos fatos que você está recebendo através das redes sociais. Os caros triatletas, a gente encerra aqui mais uma aula. Eu quero te fazer um pedido especial, tá bom? Se você está conhecendo o canal agora e está gostando do que você está vendo, a gente reforça o nosso compromisso de estar colocando conteúdo semanalmente nessa plataforma. Eu peço que vocês peguem o link dessa aula e transmitam, repassem para o maior número de amigos que vocês tenham, porque o conhecimento deve ser sempre socializado. Eu fico muito grato, tá certo? Tanto eu quanto meu parceiro Rubson e Yarley, que a gente tenta fazer o melhor para cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser, e conte conosco. Maratona de Atualidades foi um projeto criado há 2 anos e a gente tem uma missão muito humilde, diga-se de passagem, que é fazer o melhor para que você compreenda um pouco melhor todas
todas as transformações que estão ocorrendo nesse mundo que é tão globalizado, mas que Milton Santos diz que é uma globalização também muito excludente, uma globalização perversa. Então aqui tem absoluta certeza, vocês serão muito bem acolhidos. E até a próxima, se Deus quiser. Professor Guilherme Lemos, Maratona de Atualidades para ti, tá bom? Até a próxima.